A paz do Senhor Jesus, queridos alunos do bacharelado da Faculdade de Teologia Semear. Hoje nós estaremos falando com vocês sobre teologia arminiana. A teologia arminiana, ela nasce mediante a ebulição de pensamento de Jacobus Arminus. Ele acaba tendo uma perspectiva de entendimento um pouco diferente naquilo que se tange à teologia que na época era tida como basilar da reforma protestante, que era a teologia baldrameada dentro do monergismo. Ele acaba resgatando uma ideia que já acontecia antes mesmo da reforma protestante, e também de alguns reformadores também acreditavam dessa forma, só não tinham sistematizado uma ideia que é a do sinergismo. Essas duas palavras serão palavras constantes dentro desse ensino. Outra palavra constante vai ser o livre-arbítrio, que acaba trazendo uma ideia sobre a salvação para Jacobus Arminus. Ele traz um entendimento onde o ser humano ele tem uma capacidade de escolher a sua parte da salvação, né? Escolher a Deus. E a maior parte dos calvinistas acabam não utilizando a palavra livre-arbítrio e utiliza assim a palavra livre agência, porque as duas acabam tendo conotações opostas ou até mesmo diferentes. Ambas acabam enxergando no ser humano uma capacidade livre de raciocínio. Todavia, o livre-arbítrio fala que o ser humano ele é capaz de tomar uma decisão não influenciado pelo aquilo que está em sua volta ou por circunstâncias. A livre agência fala que o ser humano ele é capaz de optar ou tomar uma decisão desde que ele conheça as suas opções e também conheça a sua característica dentro das forças que são lhe atribuídas mediante a um circuito para tomar a decisão. Então, o livro que será escolhido é o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidade, Roger E. Olson, né, da editora Reflexões. Esse livro é um dos poucos livros que são dedicados a detalhar um pouco a teologia arminiana. Os outros livros não são tão bons assim dentro de uma visão, né, teológica, são livros um pouco acalorados, e realmente dentro do arminianismo existe uma carência acadêmica muito grande de livros. Haja vista que a maior parte das igrejas arminianas são igrejas mais práticas dentro de uma ortopraxia, né? Essas igrejas elas trabalham mais no campo de evangelização, de pregação, o conteúdo é mais oral, acaba não sendo tanto um conteúdo acadêmico, um conteúdo escrito, acabam se preocupando com outro tipo de visão. Então, o livro ele vai começar a falar que ele é pautado para dois públicos específicos: aqueles que não conhecem a teologia arminiana, mas que gostariam de conhecê-la, e aqueles que pensam que sabem acerca do arminianismo, mas que, de fato, não sabem. O arminianismo, como o calvinismo,
ele acaba criando grandes debates e muitas das vezes acabam sendo até enfadonhos, porque as pessoas acabam debatendo sem conhecer o arminianismo e sem conhecer o calvinismo e os seus desdobramentos. Porque quando nós falamos hoje de arminianismo ou de calvinismo, nós não estamos nem falando do pensamento de Armino e nem de Calvino. Nós estamos falando dos pensamentos das pessoas que vieram a posterior desses dois homens de capacidade intelectual abrangente e até mesmo invejável. Eu aconselho a vocês a ler as obras de Armino, são 3 volumes, a obra principal dele. Eu tinha essa obra, acabei no final dando porque teve na CPAD, eles lançaram, só que eles foram tendenciosos. Acho, se eu me lembro bem, acho que foi a página 144, eles mudaram completamente a obra para poder se adequar ao pensamento da Assembleia de Deus. Todavia, na segunda edição, eles corrigiram e botaram na nota de rodapé que aquilo não era um aspecto que era observado pela Assembleia de Deus. Então, eu fiquei de comprar depois a segunda edição, não comprei a segunda edição, foi muito pouca, eles não lançaram muito, perdi, e só tenho ela em inglês, que é a que quase todo mundo tem. Essa em inglês você consegue comprar tranquilamente. E as institutas, que são os escritos feitos pelo próprio Calvino. Então, esses dois vocês têm de ler para poder compreender o pensamento de Armino e o pensamento de Calvino. Só que não se resume apenas isso, a teologia protestante. A teologia protestante ela tem também outros pensadores, outros teólogos, que acabam dentro de uma gama parecida tanto com o arminianismo como com o calvinismo, eles acabam elaborando tratados aonde que vão assim demonstrar um conhecimento dentro daquilo. E também deve estudar a parte luterânica e os livros de Santo Agostinho, porque a soteriologia da Reforma ela foi baseada dentro do pensamento de Santo Agostinho. Então, dali você consegue entender toda a gama de pensamento soteriológico. Haja vista que eles escrevem sobre muitas coisas, mas as pessoas sempre acabam caindo nesse ponto da soteriologia. Então, dentro desse hiato teológico que acaba acontecendo, o autor, né, o Walson, ele acaba trazendo, então, esse livro, né, é um livro de leitura muito simples, o livro não tem uma leitura pesada, uma leitura acadêmica, e acaba trazendo informações importantes sobre a teologia arminiana. Seja você arminiano ou não, é bom estudar e saber a verdade dentro da fonte de cada religião. Então, quando podemos ver esse livro, nós iremos estudar no decorrer da nossa matéria que uma parte que vai trazer que o Armino, né, Jacó Armino, eu falo Jacob porque é o vero nome dele, Jacobus Arminus, que é em latim, ele vai latinizar o seu entendimento, ele acaba sendo lembrado nos anais da história da igreja como controverso pastor e teólogo holandês que escreveu inúmeras obras. Por que controverso? Na época, o pensamento era monergista, onde somente uma força atuava na salvação. No caso, Deus. Deus unicamente atuava na salvação. Para o Armino, ele acaba pensando de maneira diferente, que é a maneira sinergista, que Deus atua na salvação, mas o homem também atua na salvação, aceitando a Jesus Cristo como único e eterno Salvador.
Então, dentro desse aspecto, né, ele acaba influenciando uma teologia que depois ele vai influenciar uma igreja que é a igreja remonstrante, essa igreja na Holanda, após a sua morte. Ele tem uma morte muito prematura, e esta igreja então passa a difundir os seus ensinamentos. Terminamos o primeiro vídeo, já nos direcionaremos para o segundo vídeo.